participar. 1 milhão de desculpas várias vezes por todos os problemas técnicos que a gente enfrentou. Obviamente, quem está nos ouvindo agora não sabe, né, de como foi frustrante. Você reservou um bom período da manhã, em um sábado que você poderia estar desfrutando com a família, para gravar essa conversa com a gente. Infelizmente, a internet não colaborou. Fizemos várias tentativas. Você fez de tudo. Ficou do lado da antena, plantou bananeira, foi para o quintal, subiu na laje. E agora você está no prédio do TRT. E eu suponho que você, para fazer esse deslocamento aí, tenha gastado pelo menos 1h30 a 2 horas para estar aí. Mais ou menos isso. Então, para que as pessoas possam ter noção do tamanho da tua generosidade, do tamanho da sua disponibilidade e disposição em atender o nosso pedido. Vamos começar pelo começo, Caleb? Do que estamos fazendo aqui? Queria que você contasse para mim há quanto tempo você trabalhava na empresa quando recebeu a indicação de que iria até a escola judicial, com uma determinação bem específica, né? Quando a gente foi começar o projeto Viver um Trabalho Subalterno, você teve uma função que foi determinada pela chefia em 2017. Isso. Qual era a sua tarefa naquele dia? Bom, eu, naquela época, em 2017, eu queria fazer 10 anos aproximadamente de empresa, né? Estava com 9 anos e alguns meses. Tinha trabalhado já com algumas atividades naquele dia e recebemos um e-mail, e esse e-mail era alusivo exatamente ao convite do TRT. Aquilo que eu estava fazendo como atividade ficou reservado para um outro momento, que poderia ser substituído para dar uma atenção em virtude do convite de vocês, né? Iriam ser outras pessoas que estariam vindo para representar a empresa, mas aí o coordenador na ocasião e o gerente também responsável, que veio comigo até na primeira reunião, um encontro aqui até com o Marcelo e com Marina, acharam que o meu perfil poderia ser tanto facilitador. E aí eu me coloquei à disposição, embora assim um cenário diferente para mim, sabe, Fernando? Mas na expectativa de poder contribuir e fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, né? E aí, aqui chegamos, Marcelo e Marina nos receberam muito bem. Na ocasião que estava comigo, era um supervisor operacional e eles nos passaram sobre o projeto, a ideia do projeto e de como a Nova Rio poderia contribuir com o papel dela naquilo que o projeto tinha como foco, como objetivo principal. Aí eu fiquei muito encantado, me surpreendeu, né? Apesar de ter chegado com um receio do que poderia ser. Quando o Marcelo expôs de forma objetiva o que seria o projeto, eu fiquei muito encantado. Naquela ocasião, eu estava concluindo a minha faculdade de psicologia. Existiria a possibilidade da empresa não participar, porque tinham questões burocráticas que, de repente, não seria tão interessante para a empresa. Aproveitando a oportunidade, eu já perguntei ao Marcelo. Marcelo, por ser de uma área de psicologia, minha formação também, caso a empresa ela não participe, seria possível, de alguma forma, eu participar, sendo um ouvinte e, de alguma forma, poder agregar conhecimento? E o Marcelo foi muito, muito sugestivo até que eu participasse. Foi muito receptivo para que eu estivesse participando. Inclusive, ele falou assim, você já ouviu falar do Fernando Braga, sobre o trabalho dele, né? Confesso que não. E aí ele resumiu ali, falando um pouco a teu respeito, ele, nossa, Fernando vai adorar conhecer você, vai ser muito bacana. Então, mesmo que a sua empresa não participe, você está super convidado. E aí eu agradeci, depois desse momento nós tínhamos um prazo estabelecido para dar um retorno aqui para o TRT, levamos, conversamos com os diretores da empresa, eles acataram. Sendo assim, em 2017, na data que estava programada para iniciar as aulas teóricas, eu pude estar aqui junto com o gerente operacional para entender ainda mais sobre o projeto, e ali fomos muito bem recebidos, inclusive por você, por aquelas pessoas que estavam aqui, magistrados, como os primeiros alunos, como primeira turma participante, e foi muito significativo, muito enriquecedor, não somente como experiência para agregar em termos de currículo, né, pela empresa que eu estava aqui representando, mas como pessoa, tudo que se refere à causa social mexe muito comigo, porque sempre entendo que não exercer, minimamente que seja, e dentro das possibilidades que você tenha, contribuir na vida do outro, do próximo, independente de quem ele seja, rico, pobre, negro,
mora na favela, mora na Zona Sul, se religioso, se ateu, se é possível o mínimo você contribuir na vida do outro, eu acho isso muito importante. Então, o projeto, de alguma forma, estando aqui, me fez ver e enxergar que eu poderia contribuir ainda mais na vida do outro, de alguém, e da sociedade, e já nesse processo da minha formação na área de psicologia, foi bastante significativo. Deixa eu entender uma coisa. Então, no primeiro dia que você teve na escola, você já foi para participar assistindo a aula. Você não tinha nenhuma outra designação naquele dia. Na verdade, antes da primeira aula teve um encontro, né? Exatamente Tá. nessa sala onde eu estou. Só o layout que estava diferente, mas a sala é a mesma. E aí Marcelo expôs que se tratava o projeto, e aí colocou as sugestões de dados que teríamos que dar um feedback para dizer se poderíamos participar ou não. E aí, uma vez que demos como positivo, nos foi passado as datas, primeiro dia de aula, teórico, e aí assim nós fizemos. Então, na aula inaugural, né, a sua aula teórica, foi o segundo dia que eu estive no TRT. E aí, só depois disso é que, obviamente, você foi receber os magistrados no campo para oferecer o treinamento. Exato. A primeira atividade que você teve foi assistir a aula e a segunda atividade foi dar aula. Foi basicamente isso. Isso. Mudou de posição. Agora, o que te pareceu oportuno e, ao mesmo tempo, interessante de participar? O que te cativou dessa forma? Olha, Fernando, no primeiro momento, a expectativa é muito mais do receio, como alguns pensamentos. O que vai acontecer? O que nisso vai dar? Né? Então, existe muito mais esse receio, né? E quando as coisas foram acontecendo, e aí uma coisa que me chamou muito a atenção foi o fator do conto da vara, né? Então, quando você compartilha na aula teórica a questão dessa narrativa de Machado de Assis e as questões que você traz de problematização, né, e depois trazendo as exposições para as possíveis vivências práticas, e o fator invisibilidade. Então, de alguma forma, aquilo ali remete um pouco da minha realidade, digamos assim, começa a ter um possível encontro de alguém que era eu, do que eu já tinha vivido. Eu acho que é importante nesse momento aqui ressaltar, embora em outros momentos nós já tivemos a oportunidade de trocar sobre isso, mas porque o projeto se dá de uma forma que eu já vivi quase 5 anos, que foi meu primeiro trabalho como lixeiro. Então, esse fator de invisibilidade eu já tinha vivido na prática alguns anos atrás, de 2001 até quase 2004 ou 2005, por aí. Isso foi o que mexeu comigo, me ressaltou, despertou ainda mais o interesse, sabe? Mas isso antes de você assistir a primeira aula ou a partir do caso da vara do Machado de Assis? A partir do caso. Sabe? Então, mas a pergunta que eu fiz se referia ao momento anterior. Você teve a notícia do projeto. Uhum. Por que te pareceu interessante? Porque, Fernando, eu não sei se você já ouviu, mas tem um ditado popular que diz o seguinte: o juiz, ele acha que é Deus, o desembargador, ele tem certeza. E aí, quando surge um projeto onde juízes, desembargadores estão se colocando à disposição para vivenciar, experienciar um momento na condição daquele que muitas vezes ele julga a causa, eu falei, alguma coisa interessante tem aí. Então, apesar de eu não conhecer na essência o projeto, posso dar um exemplo melhor. Você me presenteia ou me dá sugestão de um livro. Então, dependendo do título do livro, da editora do livro, de quem é o autor do livro, são referências que eu tenho que vai me fazer ter o interesse em querer ler aquele conteúdo do livro, por mais que eu não saiba na essência que é o livro. Então, quando eu ouço um título que me chama a atenção e da proposta do que se tem o título, eu falei, eu vou aí, mesmo que de repente eu possa, entre aspas, me arrebentar, mas é ganho de conhecimento científico e aprendizado e crescimento. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto, sabe? O que seria esse arrebentar ao qual você se refere? Você disse, eu fiquei sabendo do projeto, fiquei encantado, fui gari durante 4, 5 anos, conheci invisibilidade, vou mergulhar de cabeça nisso, mesmo que eu me arrebente. O que poderia ser
se arrebentar numa situação dessa? A minha percepção até mudou um pouco a respeito dos magistrados a partir da vivência do projeto. Durante muitos anos, eu dei palestras para profissionais, no caso motoristas, que eram juízes e desembargadores. E essa fala sempre me foi dita por eles. O juiz acha que é Deus, o desembargador ele tem certeza que é. E isso possa ter ganhado, provavelmente, uma sustentabilidade dentro de mim para criar receios, reservas e uma maneira de me defender. Quando eu estudo o projeto, com quem eu possivelmente trataria, talvez direto e indiretamente, me remete, né, àquele famoso insight, pô, um acha que é Deus, outro tem certeza. O que nisso vai dar? Se os camaradas que são outros trabalham, lidam com ele, têm uma certa amizade e falam isso, que dirá eu que estou participando do projeto, então isso me deu receio não ser bem visto e interpretado. Exemplo, bom, o que você pode agregar ou contribuir? Por mais que eu estivesse da melhor forma em poder contribuir com o meu papel de instruir, de dar as palestras, né, para que eles pudessem fazer a experiência de campo. Mas acabei me surpreendendo positivamente da maneira como fui tratado, como fui recebido. Então, eu acredito que esses anos atrás, que a Nova Rio, a empresa que eu trabalhei, um dos meus objetivos era dar treinamento para esses motoristas, e eu ouvia muito essas falas, essas frases, essas expressões dele, ficou latente comigo durante o período, e quando me deparo com o projeto, tenho a possibilidade de lidar com isso de quem tanto eles falavam, talvez me deu esse significado para que eu pudesse, talvez eu vá me arrebentar, né, no sentido de que talvez eu possa ter uma decepção por uma tratativa fria, pouco atípica, diferente do ambiente que eu estou acostumado, sabe? Então, isso foi o meu parecer de primeiro momento. Eu fiquei pensando aqui naquilo que você disse, assim, que esses trabalhadores trouxeram, e a gente não está falando de gente louca, é gente que viveu a experiência de estar em contato com juízes e desembargadores. Não é que eles inventaram. Ah, juiz acha que é Deus, desembargador acha, tem certeza que é Deus. Eu também escuto isso dentro da faculdade de medicina que eu dou aula. As senhoras que cuidam da limpeza dos banheiros na faculdade de medicina dizem assim, ó, o estudante de medicina ele entra aqui achando que é Deus. Quando ele se forma, ele tem convicção, ele tem certeza que é Deus. Então, é o tipo de pensamento, é o tipo de formação, de formulação em língua portuguesa que se ajusta a vários ambientes desde que a gente esteja num ambiente intoxicado por relações de poder. Isso, para mim, tá certo, líquido e certo. Então, não tenho como contestar a fala dos trabalhadores, né? E provavelmente você próprio viveu outras tantas experiências de outros cenários de poder, né? Que fizeram com que você ficasse com o pé atrás. Mas o que eu estou achando interessante é assim, eu poderia dizer o seguinte, me reportando a uma terceira pessoa. Cara, você deveria conhecer o Caleb. Foi Deus que colocou o Caleb na minha vida. Quando eu digo isso, eu estou dizendo assim, Deus, além de ser o maioral, foi um cara muito bacana comigo. Gentil e generoso, colocou na minha vida o Caleb, pessoa que eu amo. Agora, quando alguém diz, o juiz acha que é Deus e o desembargador tem certeza, a concepção de Deus é totalmente o oposto, entende? Não é assim, bom, se o juiz acha que é Deus e o desembargador tem certeza, legal, eu vou adorar conhecer esse cara, porque ele vai resolver os meus problemas. Mas a visão de Deus aí é absolutamente negativa. Então, quando eu digo, cara, que legal, foi Deus que me colocou, né, para conhecer o Caleb, é o Deus bondoso. Quando eu digo, caramba, o desembargador tem certeza que é Deus, se acha Deus, é um Deus maldoso. Não vou entrar no mérito dessa discussão ou desse debate, porque até onde eu pude compreender, pelo que você disse, e pelo contraponto que eu faço, Deus às vezes parece um pouco massinha de modelar na mão de criança. A gente faz de Deus, ou da concepção de Deus, aquilo que é possível fazer, aquilo que a gente pode fazer, ou até aquilo que a gente deseja fazer. Qual é a pergunta? E me desculpe pelo preâmbulo muito longo. Como é o Deus que você conhece? Quem é Deus para o Caleb? De forma simplificada, Deus, ele é. Ponto. Qualquer outra coisa, embora respeito quem pense diferente ou discordo da minha fala, qualquer outra coisa que eu fale são adjetivos, analogias, conjecturações, interpretações que, sujeitos a uma necessidade existente dentro de si, ele pode classificar ou ter a percepção, como o exemplo atrás que você deu, que pode ser
de um Deus amoroso, de um Deus rancoroso ou punitivo. Então, quando as pessoas perguntam quem é Deus, Deus é. Em outras realidades ou momentos vivenciados, eu adjetivar inúmeros fatores que possam muito mais tentar ou preencher uma angústia, ou um vazio, ou algo que enalteça a minha alegria, a minha forma de se prazerar naquele momento por algo que eu possa ter vivenciado. Enfim, mas Deus para mim é. Bom, como eu já te disse algumas vezes, eu sou um carioca criado em São Paulo. E você sabe das resistências que eu tenho com relação ao modo de ser do paulista e também do paulistano. Mas não posso negar que São Paulo tem uma coisa muito boa, pelo menos foi muito boa para mim, que foi ter conhecido o Esporte Clube Corinthians Paulista. Agora, caso eu tivesse sido criado no Rio de Janeiro e pudesse escolher uma agremiação esportiva, né, eu torceria para o glorioso Vasco da Gama. Eu andei lendo a respeito da história do Vasco. O negro no futebol brasileiro é um título muito conhecido em ciências sociais, escrito pelo jornalista Mário Filho, né, que dá nome, inclusive, ao estádio do Maracanã. E embora o título seja o negro no futebol brasileiro, eu poderia dizer que é o negro no futebol carioca, porque ele basicamente parte de histórias e narrativas que são circunscritas, né, à cidade do Rio de Janeiro. E aí, lendo o Mário Filho, né, a gente se surpreende com coisas que são quase que inacreditáveis. Por exemplo, quando começaram a admitir negros praticando futebol, quando um branco fazia falta num negro, mesmo que o negro caísse no chão, estribuchado, quase nunca o árbitro marcava falta. Estou falando de jogo oficial. Quando um negro fazia falta no branco, ainda que fosse uma falta leve, basicamente o negro nem podia encostar no branco. Então vamos supor que acontecesse um lance faltoso ou uma disputa de bola que o branco viesse a cair no chão. O árbitro não só marcava a falta, como o negro era obrigado a esperar o branco se levantar e o branco tinha direito a revidar aquilo que no entendimento do árbitro tinha sido falta. Tamanha era a desigualdade, o preconceito, o racismo e a indignidade, né, do esporte bretão em terras brasileiras. Mas por que eu falo disso? Porque eu queria trazer essa imagem como analogia para a nossa realidade social. Em algum momento, você diria que essa imagem que o Mário Filho nos relata sobre o negro aviltado dentro das quatro linhas, onde teoricamente somos todos iguais, né? Você diria que essa imagem do Mário Filho, ela encontraria sustentação no nosso sistema social? Você, como homem negro, se reconhece nisso que ele comenta? Ah, sem dúvida, Fernando, sem dúvida. Hoje, de alguma forma, através dos meios de comunicação, e muito facilita em termos de promover com maior esclarecimentos causas e fatos cientificamente comprovados, como referência do livro que você fez, não é somente o famoso o pobre coitado está se sentindo ofendido. Principalmente no meu caso, como negro, já passei por situações que talvez não sejam de uma afronta, ou de desrespeito ou de uma desigualdade em termos da tratativa, como aconteceu no futebol. Mas no dia a dia, se é possível vivenciar situações similares, parecidas, e muito mais, já pelo fator que você tem pela construção do estereótipo do negro. Eu ainda ouso dizer que o maior desafio é ele conseguir encontrar a si mesmo. Digo isso por experiência, porque muitos anos carreguei comigo a possibilidade de entender que eu tinha limitações. Limitações em que sentido? Como se o negro fosse especificado para somente um serviço braçal, ser um ajudante de caminhão, ser um lixeiro, um gari, serviços, trabalhos que não têm expressividade, porque você não foi e nem é preparado para essa realidade. Essa realidade ela é pertencente para outros. Então, o meu maior desafio não foi enfrentar ou lidar com essa questão do fator do estereótipo da sociedade, muito mais daquilo que ainda é da sociedade, mas construído dentro de mim, e aqui abrindo um parênteses, mas não posso deixar de fazer referência desse psicanalista que eu muito admiro, que é Adler, na teoria dele, foram construídas
a partir do meio social e eu trago isso comigo. E quais são as referências que você tem de pai, de mães, de primos, de tios que passaram por situações similares e para que a gente não passe tanto, nosso pai, nossa mãe, nosso tio, nossa avó tenta nos educar de maneira que a gente, você precisa se comportar para que você não fique tanto exposto como nós já passamos por situações. Então, aquilo ali, de alguma forma, você vai tendo, lógico, cada um como uma interpretação diferente, mas de alguma maneira para dizer o seguinte, para você não ser tão exposto por ser negro, por ser de origem humilde, é melhor você ter o seu silêncio e caminhar por uma forma que você não sofra tantas represálias dessa roupagem que acaba se atribuindo ao negro. Ou seja, a pessoa negra no Brasil, ela precisa ter alma de borracha. Isto é, precisa absorver impacto o tempo todo, sem devolver a mesma intensidade, agressões de toda e qualquer natureza, mas resistindo, sem quebrar. Quem nos ouve já percebeu que você tem a alma macia, não é só a voz ponderada, e que cordialidade é uma palavra de ordem na sua vida. Você é muito delicado, não traria à tona nenhum tipo de exposição a terceiros, mesmo que esses terceiros sejam desconhecidos e venham sem nome. Mas eu próprio testemunhei uma situação, não sei se você se lembra, mas eu vou contar, e aí você me corrija nos detalhes se eu estiver enganado. Estávamos com uma prancha de stand-up na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Eu e você, ambos com colete, era um final de semana, e aquele cai-cai danado, um sobe na prancha, o outro cai, enfim, aquela coisa toda. Mas basicamente, como eu já tinha mais experiência que você, eu estava ali, ambos na água, eu dentro da água, você em cima da prancha, e eu ali assumindo temporariamente a condição de instrutor de stand-up. Lembra dessa cena? E eu ali dizendo, não, galera, eu remo, não sei o quê, tá, assim, fica assado, aquela coisa toda. E você já pegando o jeito da coisa. De repente, passa uma mulher branca, de aproximadamente uns 55 anos, eu diria, mais ou menos nessa faixa. Se eu não estou enganado, ela pilotava um caiaque. Ela vinha sentada e passou rapidamente por nós. Talvez até um caiaque duplo. Um caiaque. Era um caiaque? Era um caiaque, não era? Não me lembro, mas acho que sim. Era um caiaque. Ela passou rapidamente, ela te identificou, ela te reconheceu, uma pessoa que fazia parte do seu mundo do trabalho e uma pessoa, inclusive, com um posto de trabalho hierarquicamente acima do seu àquela altura. Ela falou muito rapidamente com a gente, basicamente com você, na verdade, não é? Eu fiquei em dúvida sobre o que ela estava pensando sobre aquela situação, nós dois ali, às voltas com a prancha de stand-up, mas a fala dela no final, para mim, foi decisiva, me corrija se eu estou enganado. Ela disse assim, tá bom, Caleb, bom trabalho aí para você, e foi embora. Nesse momento, você olhou para mim como quem diz assim, ela acha que eu estou trabalhando. E eu pensei comigo, ué, mas se você está trabalhando, qual que é a situação aqui? Ah, você... Aos finais de semana, não bastasse trabalhar de segunda a sexta, aos finais de semana você se torna instrutor de stand-up. Então é a cena clássica do escravagismo à brasileira, né? É a escravidão assalariada, ainda que seja pago por diária. O Caleb, como homem negro, tem que ser um esportista nato, tem que ter destreza, tem que ter habilidade, não pode simplesmente estar passeando com um amigo branco e os dois desfrutando de uma prancha de stand-up. Ali tem que ser trabalho, porque o negro não pode estar na água, o negro não pode estar se divertindo, ainda mais se tiver um branco do lado. E se existe uma prancha de stand-up ali, o negro só pode estar na condição de quem está ensinando o branco a andar, porque é o branco que vai ter direito de andar na maldita prancha de stand-up. A cena foi essa, Caleb, não é? Sim. Ela não te xingou, ela não te ofendeu, ela não usou palavras toscas, mas o que foi dito ali foi exatamente isso. Foi uma cena extremamente constrangedora e extremamente racista. O que ela quis dizer foi, como assim? Na verdade, ela nem conseguiu imaginar que poderia ser algo diferente daquilo. Tá lembrado dessa situação, Caleb? Perfeitamente, perfeitamente. O que você sentiu naquele momento? Eu, no primeiro instante, eu confesso que eu fiquei sem ação, né? Ação não somente no sentido para respondê-lo, né, pelas últimas palavras dela, mas ao mesmo tempo porque essa interpretação, né?
mas que por detrás disso, eu diria que até seria um racismo, porém dito de uma forma mais através de um eufemismo. E às vezes, Fernando, me permita, para quem já apanhou, né, na minha condição de negro, de uma tratativa, de uma fala, de uma abordagem, tanto sobre essa questão do preconceito, uma fala dela não soa tanto pesado. Não que não seja pesado, mas é como se ela estivesse, na minha interpretação, como se ela estivesse vendo muito mais que eu sou um camarada trabalhador. Eu vou pagar o preço de ser indelicado e te interromper, porque tem uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar. Nós dois somos colegas de área, nós dois somos psicólogos, a gente entende bem disso. Tua primeira reação foi não saber o que dizer, a tua primeira reação foi ficar paralisado. Uhum. Essa paralisia acusa um golpe. Você foi golpeado, você foi violentado numa situação em que nada poderia sugerir que haveria agressão. E houve uma agressão. Eu não posso deixar passar batido isso. Você foi violentado, você foi violado na sua dignidade. Entende? Ela te deu um golpe. A paralisia é o resultado psíquico disso. Se você está mais habituado ou menos habituado a passar por essa situação, isso não diminui o estrago que ela fez. Eu diria assim, a pele do homem negro, a pele da mulher negra, antes de mostrar negritude, tem que revelar uma tenacidade, sabe? Uma pele calejada, né? Tô falando de pele, tô falando de alma, na verdade, que nós brancos desconhecemos, porque é golpe atrás de golpe atrás de golpe. Então, assim, sujeito que não pega numa vassoura, numa enxada, que nem lava a louça em casa, tem a mão macia, tem a mão delicada, trabalha com caneta, livre e computador. O lavrador, o gari, a faxineira, tem as mãos calejadas, tem as mãos duras. Entende o que eu quero dizer? Quando você me diz, de tanto que eu já apanhei, eu nem senti tanto, olha o tamanho, olha a frequência dos golpes que você já sofreu durante a vida. Entende o que eu quero dizer, Caleb? Se não doeu como deveria, é porque você está, entre aspas, calejado. Desculpa ter te interrompido. Hoje, Fernando, eu diria que com a psicologia, eu me sinto muito mais livre, tá? De aceitar e permitir que essa formalidade de fala, de atitude, recaiam sobre mim como um fator determinante. Então, em princípio, hoje, né, depois até que saímos da prancha e tudo, se eu tivesse a oportunidade de estar com ela na areia, ou como no trabalho não foi possível porque acabou, e depois que tive contatos com ela na empresa, ela era médica, ela acabou saindo, enfim, não tivemos mais aquela oportunidade de encontro, como eventualmente às vezes acontecia na empresa. Mas certamente que, havendo a oportunidade, eu me posicionaria não somente no sentido de direito de fala, simplesmente expressão de defender a minha raça, a minha origem, mas no sentido de questionar o que levou a ela exatamente ter aquela interpretação a meu respeito. Então, passado aqueles momentos que ali estávamos, eu fiquei refletindo o quanto as pessoas reproduzem, repassam, ratificam e sem um pouco parar para refletir o que estão reproduzindo. Então, assim, quando eu até digo que, e aí você utilizou uma expressão que possa ser mais favorável para a compreensão de quem possa nos ouvir nesse momento, calejado. Então, apesar de estar calejado, eu não queria passar minimamente que seja por alguma coisa que pudesse me remeter a uma negatividade a meu respeito, ou da minha raça, ou da minha origem, sabe? Agora, Caleb, vamos aproveitar o espaço aqui dentro da escola judicial para a gente ter percepção sobre o tamanho do problema do racismo estrutural no Brasil. 2017, 2018, 2019. Você participou das 3 edições do projeto Vivendo Trabalho Subalterno. Você esteve em sala de aula integralmente, você treinou os magistrados, você participou das devolutivas, você esteve com a gente em todos os momentos, inclusive fora da sala de aula, em comemorações, festividades, etc. e tal. Alguma magistrada negra participou do curso? Eu me recordo não, Fernando. Algum magistrado negro participou do curso? Eu me recordo também não. Estamos falando aí de 60
aproximadamente 60 experiências diferentes, aproximadamente 60 diários de campo diferentes em 3 anos. Nenhum magistrado, nenhuma magistrada negra. Não duvido que haja, mas o número deve ser bem pequeno. Então nós temos é mais do que uma dívida, eu não sei nem se teria nome para isso, né? Com as mulheres e com os homens negros no Brasil. Como você acha que seria recebido no mundo da magistratura uma proposta de cota racial para concurso público para juízes? Sendo bem sincero, haveriam muitos questionamentos, o motivo, a causa ou a razão, a circunstância, por que se deu-se a essa possibilidade de cota. Não seria... Por uma razão muito simples, porque a médica que passou de caiaque, ela só pode olhar para aquela cena e imaginar que o negro está dando aula para o branco e que só o branco vai se divertir, porque ela não consegue imaginar outra coisa. O atenuante é que a nossa realidade social faz com que ela não tenha contato com médicos e médicas negros e também com juízes e desembargadores negros. Só por isso, porque a gente não consegue perceber a realidade diferente do que ela é. Então, se a gente não enxerga, a gente não vê, a gente não convive, a gente não encontra, mesmo num curso como esse, juízes e juízas, desembargadores negros, como é que a gente vai, não é, perceber a realidade de uma forma diferente? Como é que eu mantenho os negros na periferia, na favela, aviltados, sem dinheiro, sem estudo? Eu faço de tudo para mantê-los fora do poder. E para mantê-los fora do poder, não precisa muito esforço. O que precisaria é o contrário, políticas antirracistas, para que a gente pudesse ter um mundo de igualdade, pelo menos de igualdade de oportunidade, para que talvez a palavra meritocracia fizesse algum sentido. Isso é muito triste, Caleb. Mas como estar com você é uma coisa que faz todo mundo alegre, eu queria terminar contando uma coisa muito legal, que é o fato de que, primeiro de tudo, a gente faz aniversário no mesmo dia, e isso eu acho uma coisa muito bacana. Além disso, as nossas esposas fazem aniversário com um dia de diferença. Nós amamos e fomos descobrir que as nossas famílias são originalmente do mesmo bairro, né? Depois do Gramacho, depois do Lixão, e que a tia Nádia, sua querida tia Nádia, foi cuidadora da minha prima, para que a minha madrinha, a minha tia, pudesse ser professora na escola que você estudou. A despeito de lamentar o fato de que a gente não tenha estudado na mesma escola e que a gente não tenha brincado na mesma rua e que a gente não tenha dividido os mesmos brinquedos, eu tenho a alegria de poder estar compartilhando esses momentos com você e eu espero que a gente possa brincar como gente grande, como gente madura, como gente que se respeita, porque é só isso que traz esperança pra gente. É isso que faz a gente acordar cedo e levantar da cama. Te amo, um grande abraço e bom retorno para casa. Eu que agradeço pela preciosa oportunidade de estar aqui na sua companhia. O convite não é somente a formalidade de poder participar, mas é pela tratativa em que se dá, em que se deu, em que eu acredito que continuará a se dar. Então, eu não vejo nem como algo de cumprimento de um exercício, de uma atividade. Eu vejo como um encontro entre nós, podemos dizer isso, familiar. Faço das suas palavras as minhas e agradeço. Um abraço. Outro. Fique com Deus.